Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal, denominado Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos dar início ao que planejamos na semana passada. Falaremos sobre alguns termos que são utilizados no Espiritismo e vamos falar também sobre alguns conceitos, como por exemplo, espiritualismo, espiritismo. Vamos falar também sobre alma, o que é alma dentro da concepção do Espiritismo. Enfim, vamos dar início ao nosso estudo básico da doutrina. À medida que nós formos avançando, os estudos vão se aprofundar, obviamente, à medida que nós formos construindo um conteúdo mais seguro para que a gente consiga aprofundar em alguns dos temas. Né? Estamos todos aprendendo e é sempre bom relembrar conceitos e é sempre bom revisitá-los. Né? Lá na introdução do Livro dos Espíritos, o primeiro item, né, ele trata de um assunto muito interessante e que gera muita discussão ou talvez gere alguma acho que nem discussão, né, hoje em dia, mas lá no contexto de quando o Livro dos Espíritos foi escrito, isso sim gerou, como eu até vou mostrar para vocês, num diálogo do Allan Kardec, que ele coloca no livro O que é o Espiritismo. Mas esse termo pode ser, hoje em dia, mal interpretado. Por quê? Dentro da nossa concepção, nós somos denominados espíritas ou espiritistas, né? Mas da onde que vem esse termo, espírita, né, e espiritismo? Bom, lá nesse item número 1 da introdução da doutrina, do Livro dos Espíritos, né, que dá a introdução à doutrina espírita, o Allan Kardec já nos traz a necessidade da criação de novos termos. Veja só o que ele fala, né? Para evitar confusão inerente à variedade dos sentidos das palavras, ele justifica a necessidade da criação de outras. Os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo têm uma concepção bem definida. Qual é esta concepção? Né? O espiritualismo é o oposto ao materialismo. Aí você pode falar assim, poxa, mas o espiritismo não é oposto ou não é contrário, digamos assim, em termos conceituais, né, filosóficos, ao materialismo? Sim, nós vamos chegar lá. Né? Por quê? Quem acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Poxa, nós que nos denominamos espíritas, nós que nos denominamos católicos, nós que nos denominamos evangélicos ou qualquer outra religião que acredite existir dentro de si algo a mais do que a matéria, é, sem dúvida, espiritualista. Né? Tanto é que o próprio Kardec, né, coloca aqui deixa eu encontrar aqui para a gente, no livro O que é o Espiritismo, algumas frases ou algumas conclusões a respeito dessa discussão. Né? Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Poxa, acabamos de falar que o espiritualismo é algo que acredita existir em si algo a mais do que a matéria, ou seja, é o oposto à doutrina materialista. Bom, os espíritas também não são, portanto, espiritualistas? Sim, é isso que ele está querendo dizer. Todo espírita é necessariamente espiritualista, porque ele acredita existir em si algo além da parte material do nosso corpo físico, né? E aí Kardec coloca aqui, né? Mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Por que isso? Aí que vem a grande questão e aí que vem a necessidade de novos termos, né, que foram trazidos, portanto, por Kardec. Né? Então, por mais que nós acreditemos, todos os espiritualistas, existir, né, algo além da matéria, não se segue daí, conforme ele mesmo coloca,
que todos esses espiritualistas acreditam na existência de espíritos ou nas suas comunicações com o mundo invisível. Portanto, né, existem religiões, existem filosofias e existem, enfim, religiões e filosofias espiritualistas que não necessariamente acreditam na existência dos espíritos e nas suas comunicações com o mundo invisível, né? E esta é a razão pela qual Kardec optou por introduzir dois termos, né? Então, em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referirmos os termos espírita e espiritismo, né? Vou dar um highlight aqui. Os termos espírita e espiritismo, né? Então, quer dizer, nós que somos espíritas acreditamos na existência, né, de espíritos e também na possibilidade do intercâmbio, ou seja, da troca de comunicação com o mundo visível, né, dos espíritos para com o mundo visível, o mundo material. Mas nem todas as doutrinas espiritualistas acreditam nisso, né? É bom aqui também a gente esclarecer alguns termos, né, algumas coisas que eu mesmo já escutei e eu acredito que muitos também já possam ter vindo a escutar, né? Por exemplo, você vai lá no centro espírita? Sim, mas esse centro espírita é o centro espírita do Kardec? Esse centro espírita que você vai é o centro Mesa Branca? Bom, a par da parte cultural, né, enfim, daquilo que se foi popularizando ao longo das décadas, é necessário que a gente entenda que centro espírita vai lidar com a doutrina de Kardec, né? Esse termo mesa branca não faz sentido para a doutrina espírita, por conta de que dentro da doutrina espírita não existem rituais, não existem uso ou necessidade de cores para a mesa, cor da cadeira, pano branco, ou o uso de algum talismã, né? Isso para os espíritos, né, ou para a comunicação com espíritos superiores, isso não faz a menor diferença, né? Então, fazer uso de rituais ou de alguma coisa dentro da casa espírita não condiz com aquilo que se estuda e que forma a base da doutrina espírita. Aí, nesse caso, existem outras religiões ou doutrinas que são espiritualistas, né, mas que podem ser que tenham adotado outras características que diferem daquelas que são estudadas dentro da doutrina espírita, né? Eu acho que isso é muito interessante de ser abordado, de ser esclarecido, para que a gente entenda que não é necessariamente uma religião que se comunica ou que faz o intercâmbio com o mundo espiritual que necessariamente se apoia no estudo da doutrina espírita, né? E isso é interessante de saber para que a gente também não julgue a doutrina espírita ou não julgue a outra religião sem conhecer, né, a outra doutrina, sem conhecer de fato aquilo que está por trás dela. Então, essa questão de termos é muito importante, né? E dentro da doutrina espírita, como a gente já falou na semana passada, né, a proposta é de fazer o estudo, a difusão e a prática do espiritismo dentro da casa espírita. Então, se dentro dessa casa espírita não se faz o estudo, então ela não participa, né, assim, digamos assim, do movimento espírita, que tem como base o estudo da doutrina, né? Então, nós temos que a doutrina espírita trabalha o entendimento, o uso da razão para a compreensão das coisas referentes à nossa concepção como seres, para a nossa elevação moral, para a nossa elevação espiritual, né? Para que a gente possa também entender o fundo moral dos ensinamentos de Jesus, ver que Ele é o nosso Salvador, o nosso modelo, e por que, de fato, entender por que, de fato,
se dá dessa forma. Então, é necessário, dentro da doutrina espírita, o estudo, né? Porque é uma doutrina que se baseia na razão e na compreensão para nos trazer uma fé inabalável, né? Uma fé com base nesses ensinamentos, nesses entendimentos. Ok? Então, acho que é importante a gente falar isso também, né? Bom, por fim, nesse primeiro parágrafo, né, diremos, pois, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Interessante saber que esses termos vêm do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo, da parte 1 da introdução da doutrina espírita. Né? Eu ia fazer um comentário também a respeito dos termos. Lá no livro dos médiuns, deixa eu ver se eu encontro aqui, o livro dos médiuns, no capítulo 32, existe um vocabulário espírita, que pode ser de uso, né, para uma consulta ou para tirar algumas dúvidas. Por exemplo, né, que a gente acabou de ver, espírita, o que tem relação com o espiritismo, adepto do espiritismo, aquele que crê nas manifestações dos espíritos. Um bom, um mau espírita, a doutrina espírita, né, que seria aqui no caso um uso da palavra, né, um bom, um mau espírita e a doutrina espírita. Mas a definição que se dá aqui é o que tem relação com o espiritismo, o adepto ao espiritismo e aquele que crê na manifestação dos espíritos. Espiritismo, doutrina fundada sobre a crença na existência dos espíritos e suas manifestações. E assim sucessivamente. Alguns termos que nós acabamos de falar, por exemplo, espiritualismo, usa-se em sentido oposto ao de materialismo, crença na existência da alma espiritual e imaterial. O espiritualismo é a base de todas as religiões. Né? Isso aqui é o uso, né? Está sendo colocado aqui. Então, mais uma vez, para enfatizar, aquele que, os espíritas, eles são necessariamente espiritualistas, mas não necessariamente acontece o contrário. Posso participar de uma religião espiritualista e que não necessariamente essa religião, por exemplo, ela é espírita. Isso acho que fica claro, né, para todo mundo. Bom, vamos voltar aqui para um comentário do Kardec, ainda no livro O que é o Espiritismo. De onde que eu tirei isso, né? Aqui na primeira parte do que é o Espiritismo, que é um livro que está disponível para a gente fazer um download lá no site da FEB, conforme eu já falei para vocês. Tem aqui alguns diálogos, né, que são muito interessantes, do Kardec com alguns diálogos, com algumas pessoas, né, digamos assim. Tem o cético aqui, deixa eu ver aqui, tem o padre, deixa eu procurar aqui certinho aqui no sumário, né? No capítulo 1, né? Pequena Conferência Espírita. Então ele tem os diálogos aqui, ó, com o crítico, com o cético e tem o padre, né? E aí ele aborda alguns temas, algumas palavras, alguns conceitos, né? E faz a reflexão, faz a discussão com essas pessoas, o crítico, o cético, o padre, né? Então no cético é aquele que não vai acreditar, né? Que não acredita nisso tudo e ele quer discutir com o Kardec, né, a respeito desta nova doutrina que foi proposta à época, né? Então, uma das coisas que ele aborda é o espiritismo e o espiritualismo, né? Então, se alguém tiver uma questão com relação ao porquê dessas novas palavras, né, acho que é interessante saber que existem aqui as ideias elaboradas de Kardec também em formato de discussão, que também nos trazem uma base, os argumentos que ele poderia utilizar e que também nos ajuda a entender, porque às vezes a gente tem algumas dúvidas, né? Ah, mas eu não acredito muito, ou eu não concordo muito, por quê? Talvez dentro dessas discussões, dentro desses diálogos, a gente encontre alguma coisa que seja interessante para basear, ou para embasar, melhor dizendo, os nossos conceitos, né?
Bom, voltando lá para o que a gente tem que comentar aqui hoje, né? No segundo item da introdução do Livro dos Espíritos, é falado sobre a palavra alma, né? O que é alma? E o Kardec também ressalta a necessidade do esclarecimento deste termo dentro da doutrina espírita, porque esse termo ele é utilizado em vários outros contextos que também apresentam as suas coerências de uso, mas que para dentro ou para a doutrina espírita é necessário o esclarecimento desta palavra, né? Por exemplo, segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e se aniquila com a vida. Então, é o materialismo puro, ou seja, pensando em nós, por exemplo, nascemos, vivemos e morremos. Então, quando nascemos, a nossa alma é esse princípio da vida que nos faz crescer, que nos faz existir e viver, mas que com a morte do corpo físico, isso tudo se acaba, isso tudo se esvai. Então, basicamente, esse é um ponto de vista característico do materialismo, porque não existe nada além da matéria, né, que, enfim, e quando a gente morre, a gente deixa de existir, né? Ou seja, tudo aquilo que nós tínhamos dentro de nós se aniquila, né? Não vai ter mais nada após. Então, se tudo que se criou com a nossa vida se aniquilou com a morte, então não existe sobrevivência de nada após a nossa morte, né? Ou seja, nós nos decompomos, os nossos gases voltam para, né, a atmosfera, enfim. Então, não tem nada de individual, ou seja, não existe nada do indivíduo que sobreviva a essa passagem. Então, isso é basicamente materialismo. Mas o termo alma corresponde, dentro deste contexto, ao princípio que faz com que a gente viva, que a gente cresça. Então, dentro deste conceito, né, é um princípio de vida simplesmente material orgânico, né? Bom, pensam outros, aqui é uma segunda, como fala? Uma segunda opinião, um segundo conceito deste termo. Eles falam o seguinte: a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma certa porção. Então, assim, é o princípio da inteligência que cada um absorve um pouquinho. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com todo, com os regatos, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram, né? É interessante, o Kardec ele argumenta da seguinte forma: pensar dessa maneira é como se nós pensássemos, assim como a primeira forma, né, onde nós voltaríamos para, né, um todo maior e deixaríamos, de certa forma, de existir também, né? Ou seja, nós ficaríamos destituídos da individualidade que nós adquirimos durante a nossa vida, dentro desse contexto, né? Então, ele coloca o seguinte: é como se nada subsistisse, ou seja, após a morte, nada existisse mais. Porque, destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos, né? Então, isso aqui é uma simples variante de um conceito que se chama panteísmo, ou de uma filosofia que se chama panteísmo, onde nós voltaríamos para um ser maior, né? Mas que nós faríamos parte dele, mas que nós não conservaríamos aquilo que corresponde ao nosso próprio ser, nosso indivíduo, a nossa individualidade. Então, existe a alma também sendo utilizada dentro deste conceito, mas não é ela que faz ou que é utilizada dentro da doutrina espírita, né? Dentro do espiritismo, ele coloca o seguinte, né? Deixa eu ver. Segundo outros, então, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte, né? Então, o Kardec coloca, né, que esta é a opinião onde a alma é causa e não efeito, e que esta é
a visão adotada pelos espiritualistas, né? Então, existem 3 opiniões aqui, e ele termina falando que é julgado ser mais lógico chamar a alma ao ser imaterial e individual que nos reside e sobrevive ao corpo. Bom, dentro da doutrina espírita, então, esse termo alma, ele corresponde ao ser, digamos assim, que independe da matéria. Se ele independe da matéria e ele vive, então quer dizer que ele já existia, né? E aí, após a morte do corpo físico, ele conserva ainda a sua individualidade. Ou seja, ele pré-existia, viveu no corpo físico e ele conserva a sua individualidade após a morte. Volta a ser, né, algo após a morte. Esse é o conceito que se coloca dentro da doutrina espírita. Porém, existe um detalhe aqui. O Kardec coloca, para frente aqui no livro dos Espíritos, que a alma é um espírito encarnado. Portanto, o espírito pré-existia, ele viveu durante a vida dele, ele era dentro desse período, ele é um espírito encarnado, e é isso que a doutrina espírita chama de alma, e que após a morte do corpo físico, pelo fato desta alma conservar a sua individualidade, né, e ser independente da matéria, né, então ele volta a ser o espírito. Portanto, é este o conceito de alma que se usa dentro da doutrina espírita e que justifica, portanto, né, essa frase que é muito importante, que a alma é a causa e não efeito, né? Ou seja, na nossa existência corpórea, a alma não é uma consequência do corpo físico e ela não é um resultado das ações materiais que provocam, então, o crescimento e tudo mais, né? Bom, acho que por hoje nós temos muito assunto para falar, né? Ou tivemos muito assunto para falar em poucas linhas. Acredito que seja interessante que a gente volte a ler, né? Que é interessante que a gente leia esses termos aqui dentro do Livro dos Espíritos, né? E na próxima semana, ou no próximo vídeo, vamos ver como que a gente consegue seguir aqui, a gente vai passar para outros itens que são também de extrema importância para que a gente possa, de fato, começar a introdução da doutrina espírita, né? Então, obrigado pela participação.